Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de manutenção. E a gente vai fazer 3 vídeos na sequência falando sobre algumas características bem importantes, né, referente à base mesmo aí da manutenção. Né? O que acontece, né? Quando a gente vai para a indústria, né, vai trabalhar na parte de manutenção, independente da área, manutenção elétrica, mecânica, sistemas ligados ali à automação, enfim, independente. Normalmente a gente acaba sendo inserido, né, em um contexto, né, provavelmente uma departamentalização ali da manutenção. Exemplo, você vai trabalhar no setor de engenharia de manutenção, vai trabalhar na parte de PCM, vai trabalhar na parte de manutenção de campo, né, ali na parte de manutenção corretiva, vai trabalhar na parte de lubrificação, enfim, N áreas ali oriundas, né, da manutenção, ou até áreas, né, sedimentadas, né, exemplo, como usinagem, né, você pode, enfim, tem várias áreas aí que você pode estar trabalhando. E muitas vezes quando você vai para esse contexto ali de inserção, né, você às vezes acaba não tendo a visão como um todo, né, e muitas vezes não é nem por causa da pessoa em si, mas pelo próprio contexto da indústria, né, da empresa que a pessoa está ali atuando. Né, e isso está muito ligado à questão do tipo de gestão. Né? Quando eu digo gestão, não pessoas, mas do tipo de modelo de gestão que é utilizado ali. Né? Muitas pessoas podem até pensar, poxa, na minha empresa não tem nem isso de modelo de gestão. Vida segue, vamos lá e tem que produzir. Mas mesmo essas empresas, né, que teoricamente você pode estar considerando ali que não tem um modelo de gestão, né, esse próprio funcionamento, né, ou independente do funcionamento, vão ter características ali específicas. Né? Ou seja, sua empresa ela tem como foco, né, o único ponto específico ali, que é a produtividade, ou seja, está entregando ali os produtos aos clientes, né? Mesmo que seja ali a 45 do segundo tempo, né? É um modelo de gestão que acaba se caracterizando conforme, né, o histórico, o funcionamento daquela empresa. Né? Então, não pense que, por mais que o modelo de gestão não esteja à vista, né, ou definido, né, existe um modelo. Né? Existe um modelo que é característico daquela empresa. Né? E isso ocorre em todas as empresas, né? Desde pequeno porte até grande porte, né? Empresas com modelo de gestão bem definido ou não. Né? E aí entra a parte da manutenção, algumas características bem importantes. Né? Vocês podem estar observando aí na tela, né? Aqui são alguns projetos aí que trabalhei aí no passado, né? Referentes aí a mecanismos. Né? E isso aqui é um detalhe bem importante. Né? Eu tenho um professor que ele falava de 3 características bem importantes para a parte de manutenção. Né? Vou pegar aqui. E essas 3 características, né, elas levavam em consideração, né, a análise do projeto mecânico, né, ou seja, o projeto mecânico. Vou colocar aqui projeto mecânico. Né, fora o projeto mecânico, análise de desempenho. E depois de análise de desempenho, levando em consideração ali o plano de manutenção. Né, o plano de manutenção. Né. Essas 3 referências aqui, né, elas acabam tendo base, né, para um detalhe, né, que é o funcionamento. Né, funcionamento ali do mecanismo. Funcionamento do mecanismo. E essas 3 referências, né, elas acabam se desdobrando para N outras referências para o que a gente tem hoje. Você provavelmente não vai encontrar nenhum livro falando desses 3 tópicos aí relacionados à manutenção, ou de forma conjunta, como eu estou mostrando. Né? Mas se você for analisar, né, a base de qualquer equipamento, qualquer máquina, ele acaba seguindo essa referência. Né? Por exemplo, vamos pensar no ventilador, né? Um mecanismo bem comum, um ventilador residencial. Né? Esse ventilador residencial ele teve um projeto mecânico, né? Ele tem, enquanto ciclo ali de funcionamento, né, você tem uma análise ali referente ao desempenho dele, né, e você tem manutenções ali específicas que você faz nele, né, nem que seja a limpeza, né, nem que seja só apenas a limpeza dele, né, mas você faz ali uma ação ali de manutenção, e essa ação de manutenção ela fica ali fazendo referência à análise de desempenho, né.
Exemplo, o ventilador está muito sujo, né? Você acaba tendo um consumo maior de energia, né? O mecanismo ele acaba aquecendo, né? Você acaba percebendo que a taxa ali de ventilação dele não está tão legal, né? Então você acaba fazendo de forma empírica ali uma relação de análise de desempenho, né? E você faz também uma verificação, né, referentes a comparações, né? Comparações. Poxa, esse ventilador que eu comprei ele não é tão bom feito outro que eu tinha, né? Determinada marca é melhor, né? Aquele modelo, né, acaba sendo melhor. Então aí entra aí características do projeto mecânico, né, que é o nosso foco nesse momento. Quando a gente tem essa imersão aí na indústria como um todo, né, e acaba focando, né, em características ligadas aí ao funcionamento, né, o funcionamento do mecanismo, né, um detalhe importantíssimo é o projeto dele, né, ou seja, características ligadas à estrutura do elemento, né, e acaba sendo um problema, né, muitas vezes quando você vai para uma determinada empresa, né, você vai procurar ali um manual técnico, um manual de referência e acaba se deparando de não ter, né, esse manual, o manual se deteriorou há muito tempo, não foi feito uma cópia, coisa do tipo, né, e isso acaba sendo um grande problema, porque quando você tem um manual, né, você tem estrutura ali daquele manual, você acaba tendo a referência base da empresa que projetou ele, né, ou seja, as características, né, referente aos elementos, os componentes, a todo o sistema está ali naquele documento. Ou seja, aquele documento ali acaba sendo o compilado de informações que chegou àquela estrutura como um todo. E a partir do momento que esse documento, né, ele não está ali evidenciado, né, acaba gerando, né, eu tenho uma tendência a gerar alguns problemas, né? Exemplo, vamos supor aqui o seguinte, esse mecanismo, né, vou ampliar aqui o zoom dele, tem essa parte aqui com um parafuso, né? Tem um parafuso aqui identificado, né? Se você, exemplo, né, vai fazer uma determinada manutenção, vai fazer uma substituição ali de parafuso, né, e começa a perceber que parafusos da mesma estrutura, né, são parafusos diferentes, né, com características diferentes, você já começa a perceber que ali tem, né, possivelmente um problema. Porque quando a empresa ela indica, né, uma determinada característica de parafuso, a gente tem que entender que aquele parafuso ali ele tem propriedades mecânicas específicas, né? E uma dessas propriedades é a resistência, né? Resistência mecânica, né? Muitas vezes referente ali ao uso do parafuso como elemento de fixação, está muito ligado ali à tração e cisalhamento, né? As principais resistências para o uso desse elemento de máquina ali enquanto funcionamento, né? E quando você acaba utilizando um parafuso que às vezes não está de acordo com a característica ali do fabricante, você pode estar diminuindo a resistência daquele mecanismo, né? Ele pode vir a romper um excesso de vibração, ou ele pode ocasionar, né, um excesso de vibração justamente por não ter característica de amortecimento referente à vibração que o mecanismo vai estar desempenhando. Então veja que um simples elemento ele pode ocasionar, né, uma série de problemas. Outro detalhe importante, né, aí trazendo aí como própria experiência, é que muitas vezes, né, as pessoas que estão atuando ali na área, né, de manutenção, acabam trabalhando ali com desmontagem, né, muitas vezes tem ótimas habilidades, né, ou seja, tem uma destreza muito boa, né, com o uso de ferramentas, né, de montagem e desmontagem ali no geral, mas acaba não tendo uma boa ação no que diz respeito à identificação desses elementos, levando em consideração o manual, né? Ou seja, acaba focando na montagem, na desmontagem e montagem, mas muitas vezes acaba não tendo a preocupação de entender o porquê que aquele elemento ali está sendo utilizado, porque aquela característica de material, né? Até no próprio ensino, né? Seja para ensino superior, seja para ensino profissionalizante, a gente se depara muito, né, com os estudantes, assim, vai ter prática na aula de manutenção, né? Os estudantes acabam ficando muito focados naquela, poxa, eu quero ir lá desmontar e montar, desmontar e montar. Só que desmontar e montar, né, por atividade, né, acaba não tendo uma referência técnica correta, né? Quando você vai desmontar, exemplo, um mecanismo como esse aqui, sem se importar com as características, né, de funcionamento dele como um todo, né, acaba sendo basicamente um Lego, né? Ou seja, está desmontando e montando ali um elemento sem ter a devida referência. Por quê?
a referência no que diz respeito a os tipos de elementos que estão sendo ali utilizados é uma característica importantíssima, né? Porque você está garantindo ali, né, características do fabricante, né? Ou seja, de quem forneceu, quem fabricou aquela máquina, né? Então, é uma situação que muitas vezes até do próprio ensino, né, as pessoas acabam já seguindo nessa área técnica, nessa área de engenharia, com alguns vícios, né? E um desses vícios está referente aí à questão de, né, ter aquela necessidade de desmontar e montar, né, e muitas vezes sem analisar o processo, né? É uma prática importantíssima, mas que tem que ser feita, né, de forma técnica, né? Não tem outro termo melhor, né? Tem que ser feito de forma técnica, ou seja, se eu estou desmontando o rolamento, se eu estou retirando um eixo, eu tenho que entender ali quais são as características que estão envolvidas naquele elemento, né? Então, por isso que uma das características importantes aí para a inserção da área de manutenção está ligado, né, às características técnicas da máquina, porque a partir do momento que você tem, né, domínio sobre essas características técnicas, né, você acaba tendo, né, uma visão sistêmica do todo, né, tomando como base ali cada componente, né, ou seja, entendendo como cada componente, né, atua ali no sistema e a falha daquele componente, o que é que vai ocasionar. Né? Então aí fica como primeira referência essa, né, de análise de características técnicas voltadas aí para manutenção. Tá bom? No próximo vídeo a gente fala sobre análise de desempenho. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de manutenção, né? No último vídeo a gente falou sobre características técnicas, né, dos mecanismos, máquinas, e agora a gente vai estar falando sobre análise de desempenho, né? E o próximo vídeo, o terceiro vídeo aí dessa sequência, é falando sobre plano de manutenção. Então, voltando aqui ao assunto, quando a gente tem um domínio, né, sobre as características técnicas ali do mecanismo, né, exemplo, parte de acionamento, né, como é que ele vai estar ali funcionando, as características, né, dos elementos, eu tenho, enquanto funcionamento da máquina, né, características que vão gerar, né, condições de análise de produtividade, né? Vou ter características ali referente à produtividade. E essas características referentes à produtividade, ela vai ser base para uma outra análise, que é a análise de desempenho da máquina, né, do equipamento que eu estou utilizando, né? Exemplo, seja uma possibilidade de faixa, né, de RPM, ou seja, uma rotação mínima até uma rotação máxima, né, o aquecimento, né, tomando como base ali o equipamento ligado, né, com a temperatura que ele está atuando, né, análise de vibração ali do mecanismo, né, ou seja, eu tenho todas essas características com base, né, realizando ali uma análise de desempenho dele como um todo. Uma análise de desempenho. Então eu tenho duas características, né, uma referente à produtividade e outra ao desempenho, né? Você pode até dizer, poxa, mas não está ligado ali diretamente, né? Vou explicar o porquê que ele não está ligado diretamente, né? Exemplo, você pode ter uma máquina, né, que você comprou, uma máquina nova, e ela tem ali uma característica de fabricar 1000 componentes aí por hora, né? E você pode estar conseguindo nessa produtividade, né? Fez lá, montou o equipamento, tudo certo, colocou ali para funcionamento, só que a característica, exemplo, vamos supor ali com base nas informações do fabricante, né, exemplo, a característica de troca de rolamento, né, a cada 6 meses ou a tantas horas de uso, né, e pode ser que com metade dessas horas você tenha que trocar, né, aquele rolamento, né, então você consegue atingir a produtividade que o fabricante está indicando, né, mas o desempenho da máquina, né, no que diz respeito à resistência, né, e capacidade ali de funcionamento, ele pode não atender, né, plenamente, né, ou de início ou, né, antes de uma ação esperada, né. Então aí é um detalhe importante. Então quando você vem para essa análise de desempenho, né, até tomando como referência aí esse exemplo do rolamento, né, quando você vai fazer uma troca desse rolamento antes do tempo, né, você acaba fazendo um paralelo ali com a parte das informações técnicas do mecanismo. Será que aquele rolamento que está sendo utilizado, né, aquele componente ali, ele já veio avariado,
né? Ou seja, ele já está com defeito de fábrica, né? Como a gente normalmente fala. Será que aquela especificação do fabricante, né, realmente é a mais correta para aquele uso? Né? A gente, hora ou outra, se depara com situações aí, principalmente da área automotiva, né, que acaba sendo mais explícito, né, por causa da divulgação, né, e até do risco mesmo, né, porque tá com pessoas, né, ali conduzindo, né, a gente acaba vendo aí muito recall, né, ou seja, de problemas técnicos ali relacionados ali normalmente, né, problemas técnicos relacionados ali ao uso do automóvel, né. Então isso não é exclusivo da área automotiva, né, isso aí é indústria em geral. Então pode ser que um determinado rolamento ele tenha sido indicado, né, mas ele não era ali o mais específico, né, ou até o próprio fabricante do rolamento, né, pode ser que ele não seja o mais indicado, né. Quando a gente fala do fabricante, né, não é nem que o fabricante ele seja ruim, mas pode ser que ele indique que aquele rolamento ali ele tem uma certa duração tem um certo tempo ali de duração de vida. E a empresa acabou colocando ele por algum motivo, esqueceu, teve alguma falha, né. Então existe uma série de possibilidades, né. Só que você só vai ter essa plena certeza na análise dos componentes e tendo, né, uma boa referência sobre as características técnicas, né, ou seja, as características ali de fabricação da máquina. Então por isso que é importante, né? Às vezes a gente se depara com um determinado elemento em falha, né, ou apresentando ali um início de falha, né, e às vezes acha que é comum, né? Você está inserido naquela empresa ali há pouco tempo, acha que é comum, mas às vezes não é uma questão de ser comum, é porque foi uma falha oriunda há muito tempo atrás e ela foi se tornando costume, né? Então acaba se tornando o que a gente chama de vício ali da manutenção, né? Ou seja, um determinado elemento, um determinado mecanismo que era para ter um determinado tempo de vida útil, né? Ele acaba tendo um tempo de vida útil menor por algum problema e acaba se tornando comum. Poxa, era para a gente ter esse rolamento, né, durando aí 6 meses, mas a gente está trocando ele a cada 4 meses, né? E sempre vem sendo assim. Opa, então alguma coisa está errada, né? Ali, alguma coisa está errada. Se aquele rolamento ali ele tem esse prazo aí, né, tem essa característica técnica ali de duração, né, não era para estar ocorrendo isso, né? Não é que é fácil desvendar, né, mas também não pode se tornar ali comum. Por quê? Quando você vai para a ponta do lápis, né, a gente até na parte da gestão, dos vídeos de gestão aqui do canal, a gente já falou muito sobre essa questão de departamentalização, né, o quanto normalmente ocorre, né, quando um setor ele tem um desempenho melhor, né, um departamento ele acaba tendo desempenho melhor, isso normalmente acarreta outras características, né, ali para o setor, como exemplo, aumento de verba para poder fazendo treinamento, né, novas compras ali para o setor, né, então é uma situação que às vezes a gente não pode estar ali deixando passar, né? E também eu já vi muito no passado, hoje até que diminuiu bastante, né? Aquela questão, a empresa não é minha, não vou me preocupar com isso, né? E isso aí é uma prática muito errada, porque se você está naquele ambiente, né, de trabalho, né, aquele ambiente de trabalho faz parte ali do seu cotidiano, né? Então ele tem que ser o melhor possível, né? Então sempre cuidado aí com essas análises aí sobre o ciclo como um todo, né? Isso normalmente acaba não sendo bem visto. Então aí fica essa dica também. Então, quando você tem essas características de ter conhecimento técnico sobre, né, o mecanismo, sobre a máquina que você está utilizando, você acaba tendo ali de fato ali um valor, né, ali sobre a análise de desempenho dele. Só que aí vem um detalhe importante, né, para a gente finalizar o vídeo. Essa análise de desempenho, né, ela pode ter até início empírico, né, ou seja, tem uma análise ali mais intuitiva, mas ela não pode, né, chegar assim para o próximo tópico que a gente vai estar vendo, que é o plano de manutenção. Exemplo, quando a gente fala de um motor, né, quando a gente fala de um motor aqui específico, a gente tem que levar em consideração que esse motor tem características, né? Então essas características é que vai me dar base, ou seja, dados, para eu ter uma análise de desempenho dele, né? Quando eu vou verificar um alinhamento, né, ali entre o mecanismo, né, eu tenho que ter dados, né, ter análise ali referente de quanto tempo é que normalmente demora para ele estar ali desalinhando, né, de quanto e quanto tempo é que eu vou estar fazendo essa análise aí de alinhamento, né, verificações referentes aos componentes que fixam o mecanismo como um todo, né, ou seja,
qual o tempo que eu devo estar fazendo a troca ali com base nas características do fabricante. Então, quando a gente vai para essa análise de desempenho, né, ela pode ser ali de forma empírica, né, tomando como referência ruídos, coisas do tipo, né, que está muito ligado ali à manutenção autônoma, mas quando ela vai ser transferida, né, para um plano de manutenção, eu tenho que ter uma base sólida, né? Então, base sólida eu tenho que ter dados ali específicos, principalmente para fazer um ponto muito importante aqui para a área de manutenção, que é a análise gráfica, né? Como é que está ali o nível de desempenho ali da manutenção, né, como um todo, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente fala aí sobre plano de manutenção.